Olá, nosso grupo ficou com a doença leishmaniose. Componentes do grupo: Ana Carolina Silva de Jesus e Vinícius Souza, orientadora e professora Thaís, da disciplina de Patologia do segundo semestre. Vamos abordar a história, a patogênese, as infecções por parasitas do gênero Leishmania, os tipos, os aspectos clínicos, as morfologias e o ciclo da vida da Leishmania. Bom, vou começar a falar um pouco sobre o que é essa doença. É um tipo de doença infecciosa causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é considerado um parasita. A transmissão da doença é por meio da picada do mosquito palha. É mais comum ter em locais tropicais, pois é mais comum esses parasitas surgirem em climas quentes e úmidos, como em algumas regiões do Brasil. Tem dois tipos de leishmaniose: a leishmaniose humana e a canina, ou seja, afeta tanto o ser humano quanto os animais. Vamos falar um pouco agora sobre a história de como surgiu o nome. O nome leishmania foi criado por um médico inglês chamado Ronald Ross. E o termo leishmaniose visceral foi proposto por Laveran e Mesnil no ano de 1903. Em 1985, o parasitologista paraense Leonidas Gianni contabilizou 8.959 casos de doença no Brasil desde os primeiros casos identificados por Henrique Pena em 1932, e esse quadro se agravou. Vou começar a falar agora sobre a patogênese. Os parasitas do gênero Leishmania determinam doenças do sistema fagocítico mononuclear que apresentam características clínicas e epidemiológicas diversas, e por isso foram divididas em 4 grupos. Primeiro, é a leishmaniose cutânea, que produz exclusivamente lesões cutâneas limitadas. A segunda é a leishmaniose cutânea da mucosa, que frequentemente se complicam pelo aparecimento de lesões destrutivas em algumas partes da mucosa. E a terceira é a leishmaniose visceral ou calazar, que o parasita tem tropismo pelo sistema fagocítico mononuclear de órgãos como o fígado, o baço e a medula, que se tornam hipertrofiados. E a quarta é a leishmaniose cutânea difusa, que é formas cutâneas disseminadas. Bom, a ação patogênica do parasita está relacionada com a destruição celular provocada pela reprodução das formas amastigotas. Na fase inicial da doença, a multiplicação do protozoário nas proximidades do ponto de inoculação provoca uma reação inflamatória caracterizada pela formação de pequeno nódulo. A partir daí, dependendo da espécie de leishmania e da resposta do hospedeiro, a doença poderá evoluir de forma benigna, com remissão dos sintomas, ou evoluir para as diferentes manifestações clínicas. Bom, a infecção por parasitas do gênero Leishmania
A leishmaniose visceral é transmitida pela picada do mosquito palha, como eu já falei, e os tipos de leishmaniose afetam os órgãos internos, geralmente o baço, o fígado e a medula óssea, como eu já citei também. Algumas pessoas não apresentam sintomas e outras os sintomas podem incluir febre, perda de peso, inchaço no baço ou fígado. Existem medicamentos para eliminar os parasitas. Se não forem tratados, os casos podem costumar ser fatais. Vamos falar mais sobre isso adiante. Agora vamos começar a falar um pouco sobre os sintomas, o diagnóstico e o tratamento. Bom, para começarmos a falar sobre os sintomas, diagnóstico e o tratamento, vale ressaltar que existe dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral ou calazar e a leishmaniose tegumentar ou cutânea, que é a que eu irei falar. A leishmaniose cutânea ou tegumentar, também conhecida como ferida brava, causa feridas na pele que pode evoluir para feridas na mucosa, como na boca, no nariz e na garganta. Essas feridas têm características e formas, como exemplos são avermelhadas, tem um formato ovular, oval, como vocês podem ver aí na imagem, e com as bordas delimitadas, e ela é mais observada na face. A leishmaniose tegumentar é a forma mais comum da doença, sendo que, dependendo do tipo, ela pode se curar de forma espontânea. Os sinais da doença, do desenvolvimento da doença, começa a aparecer com um pequeno nódulo no local da picada do mosquito, depois evolui para uma ferida aberta, indolor, e em algumas semanas ou meses ocorre a cicatrização lentamente, sem necessidade de tratamento, em 2 a 15 meses. E também apresentam nódulos linfáticos que podem estar inchados e dolorosos. E a ferida pode variar de tamanho, pode medir alguns milímetros até centímetros, apresentam uma consistência endurecida com bordas elevadas e um fundo avermelhado, que pode ocorrer secreção quando tem infecção bacteriana associada que pode causar dor no local e produzir uma secreção purulenta. O que é essa secreção purulenta? É uma secreção amarelada e viscosa. E também vale ressaltar que o aparecimento das lesões pode variar de acordo com o tipo do protozoário responsável. E também vai de acordo com a imunidade de cada pessoa. A ferida pode surgir como caroço, como eu já falei, por todo o corpo e principalmente na face, ou pode infiltrar na pele. Como exemplo, a leishmaniose mucosa ou mucocutânea, essa doença ela é a mais rara.
ela é caracterizada pela lesão destrutiva na mucosa das vias aéreas superiores, como exemplo o nariz, a orofaringe, o palato, os lábios, a língua, a laringe. Observa também inchaço, vermelhidão, e essa lesão pode apresentar perfurações ou até mesmo destruição do septo cartilaginoso e na boca, e pode haver perfurações do palato mole. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. Na maioria das vezes, o médico é capaz de fazer o diagnóstico da doença apenas através da observação das lesões e o relato também do paciente, especificamente quando o paciente vive na região que é afetada por esses parasitas. Mas deve ter cuidado para não se confundir com outras doenças, como um exemplo, a tuberculose. Dessa forma, deve-se fazer exame para ter um diagnóstico seguro. E tem algumas opções, como o teste reativo na pele para a leishmaniose, chamado de enterodermoreação de Montenegro, o exame de aspiração ou biópsia da lesão para identificar o parasita ou até mesmo exames de sangue. O tratamento, como eu já citei, normalmente cicatrizam sem necessidade de tratamento. Porém, em casos as feridas aumentem de tamanho, pode ser recomendado fazer o tratamento com remédios ou com cremes, injeções, que são orientados pelo dermatologista. Se as feridas infeccionarem durante a cicatrização, podem ser acompanhados e fazer o tratamento com enfermeiros que para ter um melhor cuidado e assim evitar que a ferida piore. E após a cicatrização, é recomendado que o paciente faça um acompanhamento psicológico ou recorrer a cirurgias plásticas para tratar as alterações no rosto. E também um pouco das prevenções é o uso de repelentes em tipos de ambientes que tem mosquito, usar mosquiteiros de malha fina, manter terrenos e quintais limpos e evitar construções de casas nas proximidades de mato. Bom, como minha colega já falou, existem dois tipos de leishmaniose, que são a tegumentar e a visceral. Agora eu vou falar sobre a visceral. Ela é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagas. O ciclo evolutivo apresenta duas formas: a mastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular em mamíferos, e promastigota, presente no tubo digestivo do inseto transmissor. É conhecida como calazar, esplenomegalia tropical e febre dundum. A leishmaniose visceral é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não for tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomínio, e conhecido popularmente como mosquito palha. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomia longipalpis. Esses insetos são pequenos e têm como características a coloração amarelada ou de cor palha. O ciclo biológico do vetor ocorre no ambiente terrestre e passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Desenvolve-se em locais úmidos, sombreados e ricos em matéria orgânica, como folhas,
fruto, fezes de animais e outros entulhos que favoreçam a umidade do solo. O desenvolvimento do ovo, a fase adulta, ocorre em cerca de 30 dias. As formas adultas abrigam-se nos mesmos locais dos criadores e em anexos peridomiciliares, principalmente em abrigos de animais domésticos. Somente as fêmeas se alimentam de sangue, pois necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos, o que justifica o fato de sugarem uma ampla variedade de animais vertebrados. A alimentação predominante é noturna. Tanto o macho quanto a fêmea tendem a não se afastar muito de seus criadouros ou locais de abrigo, podendo se deslocar até cerca de 1 quilômetro, com a expressiva maioria não indo além dos 250 metros. As raposas e marsupiais têm sido incriminados como reservatórios silvestres. No ambiente urbano, o cão é a principal fonte de infecção para o vetor, podendo desenvolver os sintomas da doença, que são emagrecimento, queda de pelos, crescimentos e deformação das unhas, paralisia de membros posteriores, desnutrição, entre outros. A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa que pode causar os principais sintomas: febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. A leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada de insetos, conhecidos popularmente como mosquito palha. Esses insetos são pequenos e têm como característica a cor amarelada. A transmissão acontece quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagável, causador da LV. O diagnóstico da leishmaniose visceral pode ser realizado por meio de técnicas imunológicas e parasitológicas. O diagnóstico imunológico baseia-se na detecção de anticorpos anti-leishmania. Existem diversas provas que podem ser utilizadas no diagnóstico da LV, e dentre elas podemos citar duas técnicas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que a primeira é reação de imunofluorescência indireta e teste rápido imunocromatográfico. É importante ressaltar que títulos, que são anticorpos variáveis dos exames sorológicos, podem persistir positivos por longo período, mesmo após o tratamento. Assim, o resultado de um teste positivo, na ausência de manifestações clínicas, não autoriza a instituição de terapêutica. O diagnóstico parasitológico é de certeza feito pelo encontro de formas amastigudas do parasito em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea, por ser um procedimento mais seguro. Examinar o material aspirado de acordo com esta sequência: exame direto, isolamento em meio de cultura in vitro, isolamento em animais suscetíveis in vivo, bem como novos métodos de diagnóstico. Outras amostras biológicas podem ser utilizadas, tais como o linfonodo ou baço. Este último deve ser realizado em ambiente hospitalar e em condições cirúrgicas. O tratamento, como minha colega já disse, apesar de grave, a leishmaniose visceral tem tratamento para os humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede do SUS. Os medicamentos utilizados atualmente para tratar a LV não eliminam por completo o parasito nas pessoas e nos cães. No entanto, no Brasil, o homem não tem importância como reservatório, ao contrário do cão, que é o principal reservatório do parasito em área urbana. Nos cães, o tratamento pode até resultar no desaparecimento dos sinais clínicos, porém, eles continuam como fontes de infecção para o vetor e, portanto, um risco para a saúde da população humana e canina. Neste caso, a eutanásia é recomendada como uma das formas de controle da LV, mas deve ser realizada de forma integrada às demais ações recomendadas pelo Ministério da Saúde. A prevenção da LV ocorre por meio do combate ao inseto transmissor. É possível mantê-lo longe, especialmente com o apoio da população, no que diz respeito à higiene ambiental. Essa limpeza deve ser feita por meio de
limpeza periódica dos quintais, retirada da matéria orgânica em decomposição, que são folhas, frutos, fezes de animais e outros entulhos que favoreçam a umidade do solo, locais onde os mosquitos se desenvolvem. Outra forma é o destino adequado do lixo orgânico, a fim de impedir o desenvolvimento da larva dos mosquitos, e a limpeza dos abrigos de animais domésticos, além da manutenção de animais domésticos distantes do domicílio, especialmente durante a noite, a fim de reduzir a atração dos flebotomínios para dentro do domicílio. O uso de inseticida, no entanto, a indicação é apenas para as áreas com elevado número de casos, como municípios de transmissão intensa e municípios com média acima de 3 anos, acima de 2,4%, ou em surto de leishmaniose visceral. No entanto, não existem estudos que comprovem a efetividade do uso dessa vacina na redução da incidência da leishmaniose visceral em humanos. Dessa forma, o seu uso está restrito à proteção individual dos cães e não como uma ferramenta de saúde pública. Ao circular por áreas onde ocorre casos de LV, ao sentir sintomas de doença, febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, anemia, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, entre outras, devem procurar o serviço de saúde mais próximo o quanto antes. O diagnóstico e o tratamento precoce evitam o agravamento da doença, que pode ser fatal se não for tratada. A morfologia do protozoário Leishmania temos a forma amastigotas, que são ovais ou esféricas. No citoplasma podemos encontrar vacúolos, um único núcleo, e cinetoplastos, em forma de um pequeno bastão. Não há flagelo livre. Nas formas promastigotas, elas são alongadas e apresentam flagelo livre. No citoplasma existe a presença de granulações e pequenos vacúolos. O núcleo situa-se na região central da célula. O cinetoplasto apresenta-se situado entre a extremidade da região anterior e o núcleo. E na forma paramastigota, que são ovais ou arredondadas, com cinetoplasto margeando o núcleo ou posterior a este, e um pequeno flagelo livre. São encontradas aderidas ao epitélio do trato digestivo do vetor. Aqui podemos observar as formas amastigota, que são essas pequenininhas, essas células, e no outro lado podemos observar as formas promastigotas. Bom, aqui vamos falar sobre o ciclo de vida da leishmania. A leishmaniose é transmitida pela picada de flebotomínias infectadas ao se alimentarem de sangue. As flebotomínias injetam promastigotas metacíclicos, que é um estágio infeccioso de sua proboscite. As promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos e outras células mononucleares fagocíticas. Nessas células, as promastigotas se transformam em amastigotas, o estágio tecidual. Os amastigotas se multiplicam por divisão simples e infectam outras células fagocíticas mononucleares. Ao se alimentarem do sangue de um hospedeiro infectado, as flebotomínias são infectadas pela ingestão de macrófagos infectados por amastigotas. No intestino médio das flebotomínias, os amastigotas se transformam em promastigotas. Aí se multiplicam e se desenvolvem e migram para probóscide. Nessa imagem, podemos observar o ciclo evolutivo da doença. No ser humano, o primeiro passo é quando o mosquito pica o homem injetando as formas promastigotas. Segundo, essas formas são fagocitadas pelos macrófagos. Terceiro, dentro dos macrófagos se transformam em amastigotas. E por quarto, os macrófagos rompem liberando as formas amastigotas que invadem novos macrófagos. E no mosquito, o mosquito, ao sugar sangue de um animal ou do homem infectado, ingere as formas amastigotas. Segundo, as formas amastigotas sofrem divisão binária simples. Depois se transformam em promastigotas, que também se multiplicam e se transformam em paramastigotas. E estas se transformam novamente em promastigotas infectantes.